Olá a todos! Hoje vamos falar de cálculo financeiro. Para isso definiu-se como tópico cálculo de juros simples e cálculo de juros compostos. Vamos então agora ver como calcular o juro simples. Vimos na videoaula 15 e videoaula 20 alguns conceitos e noções de cálculo financeiro que serão a base para esta e as próximas videoaulas de cálculo financeiro. Quando procurámos explicar o que era juro simples e juro composto, vimos que no regime de juro simples era irrelevante a periodicidade de capitalização. O juro total é sempre o mesmo, pois o juro sai do processo e não capitaliza. É produzido um juro constante. A forma de cálculo de juros simples é a seguinte: juros é igual ao C, que é o capital, vezes o N, que é o tempo, vezes o I, que é a taxa de juro. Para melhor se entender, atente aos seguintes exemplos. Vamos ver. Calcular o juro para um investimento de 1000 euros com uma taxa de juros de 20% em regime de juros simples com capitalização anual. Assim temos que o nosso capital é 1000 euros, ou 1000 unidades monetárias, o nosso tempo é 1 ano, a nossa taxa de juro é 20%, assim temos que o juro é-nos dado por 1000 vezes 1 vezes 20%, que dá 200 euros. Ao final do ano, o juro produzido será de 200 euros. Vamos agora calcular o juro para um investimento de 1000 euros com uma taxa de juros de 20% em regime de juros simples com uma capitalização semestral. Assim temos que o nosso capital será 1000, o nosso tempo será semestral e a nossa taxa de juros de 20%. Logo, no primeiro semestre temos que o juro é igual a 1000 vezes os 6 meses a dividir pelos 12 meses, que é um semestre apenas, vezes os 20%, que dá 100 euros. E no segundo semestre, visto que é regime de juros simples e os 100 euros não vão capitalizar, os juros vão incidir apenas sobre o capital inicial de 1000 euros. Logo, os juros do segundo semestre será 1000 vezes os 6 meses a dividir pelos 12 meses, vezes 20%, que será 100 euros. O juro produzido no final do período é de 200 euros. Em comparação ao cálculo anterior, verificamos que no final do período, o montante de juros produzidos é exatamente igual, os 200 euros anuais, tendo ao final do ano um retorno obtido de 20%. Reforçamos assim a ideia transmitida que, em regime de juros simples, é irrelevante a periodicidade ou a frequência de capitalizações, pois o juro sai do processo. Apesar de desenvolvermos estes termos noutras videoaulas, quero que fiquem com a ideia que neste regime a taxa nominal é igual à taxa efetiva. Relativamente ao cálculo de juros compostos, quando procuramos explicar o que era juros simples e juros compostos, referimos que na situação de juro composto era relevante a frequência com que são efetuadas as capitalizações, pois o juro produzido a cada período é incorporado no capital. Assim, o juro produzido será sucessivamente maior. Para melhor se entender, atente aos seguintes exemplos. Vamos calcular o juro para um investimento de 1000 euros com uma taxa de juros de 20% em regime de juro composto com uma capitalização anual. Assim temos que o nosso capital é 1000, o nosso tempo é 1 ano e a nossa taxa de juros 20%. Logo, o cálculo do juro será 1000 vezes 1 vezes 20%, que será 200 euros. Temos um total de 200 euros de juros, logo um retorno de 20%. E agora neste exemplo, calcular o juro para um investimento de 1000 euros com uma taxa de juros de 20% em regime de juro composto com uma capitalização semestral. Assim temos que o nosso capital será de 1000 euros, o nosso período será semestral e a taxa de juro 20%. Logo no primeiro semestre teremos que os juros será igual a 1000 vezes 6 meses a dividir por 12 meses, que é o primeiro semestre, vezes 20%, que dá um juro de 100 euros. E no segundo semestre, visto que é regime de juros compostos, os 100 euros vão capitalizar. Os juros vão incidir no capital inicial e os 100 euros de juros. Logo, os juros do segundo semestre será 1100 vezes os 6 meses a dividir pelos 12 meses, vezes 20%, que dá um total de 110 euros. O juro produzido foi de 110, pois os 100 euros de juros produzidos no primeiro semestre entraram no processo. Assim, o juro total no final do período é de 210, pelo que o retorno foi de 21% no final do ano. Verificamos assim que em regime de juro composto é importante e determinante a noção da periodicidade e frequência das capitalizações.
Nestes casos, a taxa nominal é menor ou igual à taxa efetiva. O único caso no regime de juros compostos em que a taxa nominal é igual à taxa efetiva é quando existe uma capitalização num período considerado. Quando superior à taxa efetiva, será sempre superior à taxa nominal. Vamos mais tarde, noutra videoaula, explicar melhor estes dois conceitos de taxa nominal e taxa efetiva. Terminamos por hoje. Relembrando o que se falou, vimos o cálculo de juros simples com uma capitalização anual e uma capitalização semestral. E vimos o cálculo de juros compostos com uma capitalização anual e uma capitalização semestral. Passem no nosso site e tentem preencher o questionário aferindo os conhecimentos adquiridos hoje. Até breve!